do começo de novo. Olá, graça e paz. A nossa aula de hoje é sobre oração como estilo de vida. Vamos juntos lançar fundamentos? Então é sobre este tema que nós passamos a tratar. Para que a gente comece a falar sobre esse tema, eu quero ler com você um texto do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 56, no versículo 7, diz assim: Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quando Deus quis encontrar aí uma palavra que qualificasse, que adjetivasse a sua casa, ele então disse que a sua casa seria chamada casa de oração. Oração, lugar de comunhão, oração, lugar de intimidade, oração, lugar de relacionamento, porque a oração, literalmente, ela significa estas coisas. Oração é muito mais do que simplesmente falar com Deus. Tem uma definição que é muito simples, que oração é falar com Deus, e também quando oramos, falamos com Deus. Mas nem todo mundo com quem a gente fala, a gente mantém comunhão, relacionamento. A gente pode ser muito superficial na fala, quando não há intimidade. Mas a oração, ela aponta para uma intimidade. A oração, ela aponta para um relacionamento. Então a gente conversa com Deus, mas é mais do que uma simples conversa. É um derramar de coração. É uma expressão da própria alma, é uma expressão que vem desde o coração daquele que está orando. E Deus disse que esta era a característica que deveria marcar, então, a sua casa. A casa ser uma casa de oração para todas as nações. Então, falar de oração é falar de comunhão, é falar de intimidade, é falar de renúncia, é falar de rendição. Oração é esse relacionamento que é constante, que é mantido, que se faz, então, continuamente diante de Deus. Há vários exemplos de oração na palavra de Deus, de homens de oração, de mulheres que oraram. No Antigo Testamento, por exemplo, tem um homem chamado Enoque, que de tanta comunhão que ele teve com Deus, ele andava com Deus, em Gênesis está escrito assim, que Deus o tomou para si. Desde o tempo, desde o dia em que Deus criou o homem, e o primeiro chamado para o homem era um chamado para o relacionamento. Quando Deus criou Adão e criou Eva, o que Deus queria com Adão e com Eva era manter um relacionamento de pai para filhos, um relacionamento onde o próprio caráter de Deus fosse transmitido então para aquele casal e que eles pudessem multiplicar isso com os seus filhos. Então a oração, ela já começa desde o momento em que o homem foi criado, desde o momento em que o homem ele passou a ter o fôlego de vida, que Deus então o chamou para esse nível de relacionamento. Na primeira carta de João, lá no capítulo 1, João diz que nós fomos chamados para a comunhão. Esse é o nosso primeiro chamado. Na verdade, eu posso até dizer que é o chamado mais importante, que os demais, tudo que a gente vier a fazer depois, depende da manutenção desse chamado. Do chamado para a comunhão, do chamado para estar perto, do chamado para ser íntimo. Há coisas que Deus vai revelando de si mesmo somente àqueles que se aproximam, somente àqueles que são íntimos de Deus. O pecado, ele pôs esta separação entre o homem e Deus. A comunhão que fora estabelecida desde a criação, ela foi perdida por conta do pecado. Mas Jesus Cristo, ele então resolveu o problema do pecado. E aquilo que nos afastava de Deus, que impedia que nós mantivéssemos então comunhão com o Pai, foi desfeito, foi retirado através de Jesus Cristo, porque a Bíblia ensina que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a barreira de separação foi desfeita, os argumentos que pesavam contra a nossa vida foram retirados. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor, um novo e vivo caminho estabelecido pelo sangue de Jesus,
nos dá acesso então à presença do Pai. E o próprio Jesus disse que ninguém poderia ir ao Pai senão por meio dele mesmo. A vida de Jesus aqui na terra mostrou exatamente o significado de oração, a maneira como ele se relacionava com o Pai, a comunhão como ele mantinha então com o Pai. Isso mostra o que é uma vida de oração. Então, citei para você o exemplo de Enoque, poderíamos citar outros tantos exemplos de homens que um resultado positivo na vida estava diretamente associado à vida de oração ou à vida de comunhão com Deus. Conhecer a Deus é estar manifestando intimidade com Ele. A palavra conhecer, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, quando relacionada a Deus, fala de intimidade. E é impossível nós fortalecermos uma intimidade com Deus sem a manutenção da comunhão ou sem a manutenção, então, de uma vida de oração. Jesus, quando esteve aqui na terra, depois que o Verbo se fez carne e ele então habitou no nosso meio, a vida de Jesus deu, vamos dizer assim, novos ares à oração. Muitas vezes a oração passou a ser feita de uma maneira repetitiva, a oração passou a ser feita quase como uma reza, apenas aquele mantra, uma série de palavras que eram repetidas como se aquilo fosse obter de Deus algum favor. E quando Jesus então se fez carne, ele passou a andar com os seus discípulos, então a oração ganhou um outro patamar. Na verdade, o que se observou na vida de Jesus em relação à oração era algo que dava muito prazer, ainda que era necessário um esforço e disciplina, mas principalmente alguma coisa que trazia muito prazer e que fazia com que essa manutenção no relacionamento trouxesse palavras específicas que iriam conduzir a vida do próprio Filho enquanto ele estava aqui na terra, porque assim é a comunhão com Deus. Nossos olhos vão sendo abertos, nós passamos a enxergá-lo de uma maneira mais clara, passamos a conhecer a vontade dele, ele nos revela, porque oração é conversa, oração é comunhão, não é somente uma pessoa falando, mas é alguém falando e também ouvindo. A oração é esse estabelecimento dessa comunhão por meio de duas pessoas que estão ali conversando, uma ouvindo a outra. Assim é a oração. E assim foi visto, então, na vida do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse início, eu quero apenas chamar a sua atenção para esse conceito simples de oração. Quando pensarmos em oração, que a gente pense em comunhão com Deus, em relacionamento, em intimidade. E nós, que entregamos a vida a Jesus, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, nos tornamos casa de Deus. Então, esta casa que somos nós, ela precisa ser conhecida como casa de oração. Podemos fazer muitas coisas, podemos ter um chamado específico, uma vocação, desenvolver muitas coisas no reino, mas quando olharem para esta casa que somos nós, que possam declarar a nosso respeito que nós somos uma casa de oração, ou seja, um lugar de intimidade, de comunhão, onde Deus é buscado, onde Deus é adorado, onde Ele é honrado. É esta expressão que a oração então traz. Ela resume um estilo de vida. A oração é um estilo de vida, é uma maneira como se vive. Porque a gente não tem comunhão com Deus apenas em alguns momentos. A gente mantém a comunhão com Ele em todo o tempo. Claro que há momentos específicos em que nos retiramos para nos concentrarmos especificamente nele, conversarmos com Ele, falarmos com Ele, mas a consciência da sua presença deve estar sempre em nós. Como dizia o profeta Elias e também o profeta Eliseu, eles falavam assim: o Deus em cuja presença eu estou. Então é a consciência da sua presença que nos faz então nos movimentarmos em temor e tremor diante dele. Isso é oração. A oração é um estilo de vida. E o negócio foi tão intenso na vida de Jesus que os seguidores de Jesus, os discípulos, eles foram incentivados a orar. Eles viram o exemplo de Jesus. Eles estavam acostumados com aquela oração fria, vazia, metódica, quase que uma obrigação que era praticada pelos muitos religiosos da época deles. Quando eles viram Jesus orando, eles viram algo diferente, alguma coisa diferente agora passou a chamar a atenção então
dos discípulos. E aquilo foi tão impactante para a vida deles, que em um determinado momento eles foram até Jesus e eles pediram a Jesus que Jesus então os ensinasse a orar. E aí surgiu então a oração que é conhecida como a oração do Pai Nosso. E é sobre essa oração que nós vamos falar a partir de agora. Então vamos lá para a oração do chamado Pai Nosso. Está registrada em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5, quando Jesus começa a tratar sobre a oração. Primeiro, no versículo 5, ele diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Então, oração não é para se apresentar-se como uma pessoa espiritual. Então, a oração não tem esse objetivo de nos tornar conhecidos publicamente. A oração não é para que a gente mostre que nós somos de Deus, que nós queremos mais a Deus do que outras pessoas. A oração não tem este intuito. Quando a motivação do coração é essa, Jesus disse que isso é uma hipocrisia. Querer mostrar-se na praça como uma pessoa que ora, quando na verdade não se tem comunhão com Deus. Jesus não está repreendendo as orações coletivas que são feitas em público, mas ele está repreendendo um coração que não tem a motivação correta. Não é movido então pela humildade, é movido pelo sentimento de hipocrisia, de querer aparecer. E aí isso sim é reprovado, mas não a oração coletiva. Então a gente pode orar publicamente, a gente pode orar quando formos solicitados, a gente pode se reunir para orar. A questão é que se eu oro movido com um sentimento de querer aparecer, de querer me mostrar mais espiritual do que os outros, então esta motivação errada faz com que esta minha oração seja reprovada diante de Deus. Mas aí o texto segue e diz assim: eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Quem recebe os aplausos dos homens aqui na terra não receberá nenhuma recompensa do Senhor nos céus, porque já recebeu a sua recompensa aqui na terra. E aí Jesus segue e diz: mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. Oração no lugar secreto. Então isso é em contraposição ao que ele tinha dito antes. Ele não está dizendo que todo tipo de oração é essa, que você tem que ir para o lugar secreto. Mas imagina o que foi que ele disse antes. Contrapartida ao que ele disse antes, em vez de querer aparecer, então vai para um lugar reservado. Quem é o mais interessado na sua oração é aquele a quem você está dirigindo a oração. É o seu Pai. E é um elemento importante que começa a aparecer no ensino de Jesus. É o Deus sendo tratado como Pai. Porque para nós talvez seja bastante comum essa expressão. Mas para aqueles discípulos que ouviam em primeira mão, eles que ouviam muito falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, o Deus de Moisés, agora eles poderiam se dirigir a este Deus dos seus antepassados como Pai. Ele diz: olha, então vai para o teu lugar secreto e ora ao teu Pai. Ou seja, tenha intimidade, tenha comunhão, manifesta aí as intenções do seu coração para Ele. E ele diz: então o seu Pai, que te vê no secreto, Ele te recompensará. Então a humildade e a fé, a comunhão, todas estas coisas como princípios que movem então a oração. E agora especificamente ele vai dizer como eles devem orar. A oração que tornou-se conhecida como oração do Pai Nosso, ela trata de princípios que devem estar contidos em uma oração. Não quer dizer que necessariamente você tenha que repeti-la da forma como ela está escrita. E também não quer dizer que você não possa repetir. Mas a questão é que ela trata de princípios. Jesus não estava nos dando um texto para que a gente decorasse e muitas vezes então repetíssemos sem nem pensarmos no que estávamos dizendo. Não era isso. Jesus estava tratando de princípios de uma oração. Eu lembro quando mais jovem, eu fazia muitas vezes esta oração e às vezes somente por desencargo de consciência. Antes de dormir, chegava e já estava com muito sono e aí repetia tão rápido a oração para acabar logo e dormir logo, que eu nem pensava
naquilo que eu estava falando. Então, orar desta maneira é como uma vã repetição, né? Como ele também trata anteriormente, né? Que os gentios eles fazem vãs repetições, repetem, mas aquilo não tem conteúdo, aquilo não tem essência, é apenas uma mera reza que se espera obter alguma coisa com aquilo. E oração não é isso. Oração fala de princípios. O princípio que move a oração, a fé, o princípio que move a oração, a humildade, o princípio que move a oração, o desejo de ter comunhão com Deus. São estas coisas que nos levam a orar. E como então nós devemos orar? Aí Jesus começa a ensinar. Quando vocês orarem, então, vocês devem orar desta maneira. Ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, primeiro, é importante frisar a palavra Pai. Oração é um relacionamento de um pai com um filho. Oração é para quem enxerga Deus de fato como um pai que cuida, um pai que incentiva, um pai que disciplina, um pai que está por perto, um pai que está conduzindo a vida. Ele é pai. E ele não é só o meu pai, ele é o meu pai, ele é o seu pai, e eu tenho que carregar comigo este sentimento de família quando eu estou orando. É um pai que é nosso. Então eu sou parte de uma família. Não fui chamado para viver sozinho. A minha oração tem que extrapolar a minha própria vida. Eu preciso me enxergar na oração, isso é um fato, mas eu preciso também enxergar a minha própria família, porque eu tenho um pai, eu tenho irmãos e um pai que é nosso. Então ele vai me mover não somente a me enxergar, mas enxergar também as outras pessoas. Pai nosso, que estás nos céus, fala exatamente desse Deus que está acima de todas as coisas, né? Nós estamos nos referindo a uma pessoa que criou todo o universo, que está exaltado acima de tudo e de todos. Ele é o nosso Pai e Ele é o Criador de tudo o que existe. É o nosso Pai que está bem perto de nós, estamos ali orando juntamente com Ele, mas Ele então é esse Pai que está nos céus. E Ele diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, duas coisas que nós deveremos desejar enquanto oramos. As nossas orações precisam fazer com que o nome do Senhor seja santificado. Então, isso já começa a apontar para os motivos que nos levam a orar. Se aquilo que eu oro traz ou não a santificação ao nome do Senhor, ou seja, separa-o, honra-o, glorifica a Ele, exalta o seu nome. Então, aquilo que eu peço, se Ele me responde, isso santificará o seu nome, porque quando eu oro, eu preciso orar para que o nome dEle seja santificado. Eu preciso orar, então, para que o reino dEle venha. O que eu quero é que o governo dEle se estabeleça. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O princípio de qualquer oração é o estabelecimento da vontade de Deus aqui na terra. Quando é que nós passamos a ter uma vida de oração bem-sucedida? Quando nós começamos a colocar em prática este princípio. Tudo que eu peço é para que o reino dele se estabeleça aqui na terra. Aquilo que eu peço em oração contribui para que o reino dele se estabeleça aqui na terra. Aquilo que eu peço a ele fará com que a vontade dele, que é feita nos céus, seja feita da mesma forma aqui na terra. O princípio que Jesus está ensinando é que as nossas orações devem buscar sempre o governo de Deus, a santificação do seu nome e o estabelecimento da sua vontade. Olha aí já uma coisa bastante importante de considerarmos. Porque muitas vezes nós pedimos coisas que não são a vontade de Deus e por isso não obtemos respostas. A questão não é o que Deus, se Deus vai ouvir ou não vai ouvir. A questão é se estaremos alinhados com o que Ele quer fazer. Toda vez que estamos alinhados com aquilo que Ele quer fazer, certamente que Ele atenderá as nossas petições e as nossas orações. Seja feita a tua vontade, né? Venha o teu reino, santificado seja o teu nome, ou seja, eu estou submisso, eu estou sujeito, eu estou rendido, eu estou me humilhando diante da sua potente mão, estou reconhecendo a sua grandeza, estou reconhecendo o seu senhorio, estou reconhecendo que Ele é o governador de todas as coisas. Se estas verdades estão presentes no meu coração,
quando eu começo a orar, então certamente que a oração ela vai ser desenvolvida da forma como se espera, da forma como Deus realmente tem nos ensinado. Então essa é a primeira parte importante desta oração que Jesus então nos ensinou. E aí ele segue, depois de seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, diz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Agora é uma petição pessoal, né? O pão aqui era o elemento básico da vida naquele período, naquele tempo. Então Jesus está ensinando, olha, vocês de fato devem ir ao Pai e pedir aquilo que é básico, aquilo que é necessário para que a manutenção da vida de uma forma honrada aconteça. Deus quer que você viva de uma forma honrada. Deus quer que você viva de uma maneira digna. Então, o que é necessário para que você, então, viva desta maneira? Então, peça a Ele. O próprio Jesus, em uma outra ocasião, ele vai dizer assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, e todo o que bate, a porta então será aberta. Então há coisas que nós devemos mesmo pedir a Deus em nosso favor, porque é para a manutenção da vida, é para viver uma vida digna, honrada, da maneira como Ele espera então que a gente viva. Então o pão nosso de cada dia é esse elemento essencial, aquilo que é vital para a vida, aquilo que é importante para a manutenção da vida todos os dias, né? É o pão nosso deste dia, nos dá hoje. E ele segue e diz: perdoa então as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí é uma coisa importante, porque se o pecado faz separação entre o homem e Deus, se nós não estivermos debaixo do perdão de Deus, nós não teremos como ter acesso a Deus. Como é que a gente tem acesso então a Deus? Pedindo perdão pelos nossos próprios pecados. Agora, o Senhor aqui estabeleceu uma condição. Ele disse que nos daria o perdão se nós também perdoássemos aqueles que nos ofenderam. O pecado é como uma dívida. O perdão, então, revoga esta dívida. Mas se alguém tem pecado contra nós e nós não riscamos esta dívida com o perdão, então as dívidas que nós temos para com Deus também não serão riscadas. Olha só que coisa importante de mencionar. Porque muitas vezes nós mantemos a ofensa no coração, permitimos que o nosso coração esteja entristecido, ofendido com alguma coisa que alguém fez para nós. E enquanto não liberarmos perdão, então, sobre aquele que nos ofendeu, nós também retemos o perdão de Deus sobre a nossa vida. Ora, se Deus então não nos perdoa, como é que nós poderemos continuar mantendo um relacionamento com Ele? Então, na medida em que perdoamos, nós também somos perdoados. Na medida em que nós avançamos nesta área do perdão, nós mantemos a relação com Deus e vamos aumentando cada vez mais. Então, cuida do seu coração. Uma vida de oração bem-sucedida exige um coração que esteja liberado de qualquer amargura, ofensa, ira, raiva. O coração tem que estar livre por meio do perdão para que a comunhão com Deus seja mantida. E depois ele então vai terminando a oração, diz assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Orando mesmo pela proteção, orando pela força de Deus, orando para que Deus nos faça permanecer de pé, que Ele envolva a nossa vida, que Ele nos dê força para vencermos as tentações. As tentações sempre serão uma realidade enquanto estivermos aqui na terra, mas a nossa oração é para que Ele então nos dê livramento em meio às tentações, que Ele nos dê livramento do mal, das astutas ciladas do diabo, daquilo que o diabo tenta planejar contra a sua vida. Ele é poderoso para te dar livramento. Então você vai obter o livramento que você precisa à medida em que você ora a Deus. Não nos deixe cair em meio à tentação e livra-nos do mal. E a oração então encerra dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Começou adorando a Deus, terminou então com adoração a Deus. Mas como eu disse antes, são princípios que devem conter em uma oração. O princípio da busca pela vontade de Deus,
o princípio da manutenção da própria vida, o princípio do perdão e o princípio do livramento, da cobertura, da força, do poder que vem de Deus, e aí tudo voltando então para a glória de Deus. Então este é o modelo de oração. Vários tipos de oração estão contidas neste modelo aqui. Porque quando a gente ora, a gente vai fazendo muitas vezes vários tipos de orações diferentes. Mas os princípios que regem então a oração estão contidas nesta que se tornou uma oração bastante conhecida e chamada então de Pai Nosso. E sobre tipos de oração? Quais os tipos então de oração que a gente consegue enxergar no Pai Nosso e que a gente pratica praticamente todos os dias quando a gente vai orar? Então vamos lá, vamos falar sobre os tipos de oração. Então, falando sobre tipos de oração, existe aquela oração que a gente busca a Deus e que a causa, então esta é uma oração de louvor. Eu me dirijo a Deus, me direciono